O Hitler vive a primeira parte de sua vida e nasce numa Europa traumatizada pela guerra. Ainda jovem, ele vê as marcas dessa guerra crescer sobre a sua cultura, sobre o seu continente, sobre o seu povo. Eu não diria que a guerra influi exatamente na obra do Hitler ou na formação do Hitler como artista, mas certamente a guerra influi no Hitler como homem. Isso ocorre no momento em que o nazismo está se expandindo, no momento em que Hitler manda fechar as escolas de arte de vanguarda da Alemanha, no momento em que os acervos são queimados ou são fechados, em que artistas são presos ou então deportados. Ele sai então dentro deste contexto e vem para o Brasil. Ele era um jovem idealista, cheio de planos, recém-casado com Dona Ingrid. A escola em que ele estudou tinha sido, nessa época, fechada. E meu pai já era ligado à escola de arte lá, a escola onde ele tinha estudado, onde ele se formou, e ele queria ser professor lá. Ele passou a ser professor lá, nessa faculdade, sob orientação de um professor antigo, um cara famoso, que eu não me lembro agora o nome, mas chegou um ponto que ele falou: olha, Rita, é melhor você se mandar daqui, porque o nazismo estava tomando conta e o nazismo era muito... O Hitler era um boçal muito... Ele considerava tudo como arte degenerada e não concordava com os trabalhos da escola de arte lá. E meu pai, ele se manifestava abertamente contra isso, né? Quando o Hitler decide definitivamente abandonar a Europa, buscar um outro continente para viver, buscar uma outra cultura para se relacionar, ele sai fugindo da guerra. As histórias que eu lembro dele contar é de como ele tinha saído da Alemanha, como tinha sido tudo feito. Ele fez as próprias malas, ele teve que sair meio escondido, ele se candidatou para a Marinha lá em Hamburgo para poder pegar esse navio, e que tinha feito vários containers. Eu imaginava esses containers do tamanho de uma casa, de tão grande que era para mim aquela coisa, né? E ele contava várias coisas da Alemanha, da vida dele, né? Da trajetória dele para vir para o Brasil. Ele viu tudo aquilo que ele acreditava, de repente, ser esfacelado pela política do nazismo. E resolve então abandonar a Alemanha, como muitos alemães naquela época estavam fazendo. Ele e sua esposa tomam um navio, vão para Londres, de lá pegam um outro navio e vêm para o Brasil, entrando pelo rio Amazonas, indo até o Peru. Ele entrou em contato com esses amigos que trabalhavam no Peru. Ele resolveu vir para o Peru e veio com minha mãe, já casado. Eles foram para Iquitos. E ela se lembrava muito dos sofrimentos pessoais que eles sentiram, né? Porque ficaram doentes e tal. E a viagem era simplesmente canoa com remo, né? Es ist doch eine ganz eigentümliche und fesselnde Schönheit, die diese Amazonaslandschaft hat. Die endlosen Wasserarme, die großen und kleinen Waldinseln, die wie dunkelgrüne Blumen hier und da liegen, die Häuser am Ufer. Alles ist mir vertraut und doch viel schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Nachmittags kommt die Polizei und der Bordagent. 2 Briefe von Henning. Ich lese sie wieder und wieder. Ich bekomme eine
Polizeistempel in meinen Pass. Senhor Jesus, não pode, louvado seja Deus, descer a sepultura sem o teu direito à vida eterna, sem o teu direito à salvação. O apóstolo Paulo diz assim: rogo, pois irmão, que apresentemos nosso povo. Vive no Peru por um tempo, em Iquitos, depois volta-se novamente para o Brasil, vai trabalhar em Fortaleza, onde torna-se inclusive arquiteto, sendo responsável pelo projeto de construção da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Isso aí foi quando o Brasil entrou na guerra, foi 41, 40, que houve aquela reunião dos ministros das relações exteriores dos países latino-americanos, e o Brasil se alinhou com os americanos, né? Com o presidente americano esteve lá e tal, fizeram aquela base aérea de Natal, enfim. O Roosevelt esteve na região lá, e depois que o Brasil se alinhou com os americanos, os alemães foram convidados ou foram mandados embora do Ceará, né? Os alemães, os japoneses, que no caso do Ceará eram poucos. Ele teve que sair do litoral e ele procurou outro lugar para se empregar aqui no Brasil. E primeiro foi para o Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, e em Belo Horizonte ele conseguiu ser nomeado como funcionário do estado de Minas Gerais. E de lá ele vai parar nas obras de Araxá, no interior de Minas Gerais, onde ele fica conhecendo inclusive o Burle Marx. Ele trabalhou com Burle Marx na construção do grande hotel de Araxá. O Burle Marx foi chamado para decorar e fazer o paisagismo do grande hotel de Araxá, e o Ritter trabalhou com ele. E pelas relações, pelas afinidades, pelo gosto pela arquitetura, pela escultura, pela arte, o Ritter, com sua acessibilidade, se aproxima do Burle Marx. Uma prova dessa amizade, inclusive, é a obra que o Burle Marx deu para o Ritter, um presente, uma pintura que o Burle Marx deu ao Ritter, para que ele colocasse na sua casa. Ora, esses tipos de presentes, de obras, os artistas dão para os amigos artistas. Você não dá uma obra de arte a uma pessoa que você não tem vínculos. E essa pintura do Burle Marx, eu acho ela extremamente importante para o nosso cenário cultural, porque, na verdade, o Ritter traz para Goiânia, em 49, a primeira pintura abstrata que Goiânia viu. A gente sempre sabia, perguntava alguma coisa, ele falava da aventura da vida dele, na realidade, né? Ele foi um alemão que veio pelo norte, veio diferente, a maioria veio pelo sul, né? E meu pai veio pelo norte, começou pelo Peru, depois Manaus, Fortaleza, Araxá, Belo Horizonte e Goiânia finalmente. Goiânia, ele falou, daqui nós não mudamos mais. Eu sou conhecido como Gaspar, ele me chamava de Gaspítio, então era assim mais carinhosamente. Eu fiz marcenaria, ele foi professor meu de desenho de móveis e trabalhamos junto em marcenaria, então foi muito interessante a vida nossa aí na área de pescaria, de passeio, de viagem de caiaque, nós éramos os companheirões, né? Mas realmente nós participávamos, eu e os outros irmãos também, né? Inclusive minha irmã. Em 52 foi a primeira vez que nós fomos para o Rio Vermelho. E saiu num jornal lá de Goiás que tinha um alemão na Araguaia que tinha um submarino. Era um disparate, né? Mas para você ver como é que era a ideia naquele tempo, né? Que todo mundo achava que, pelo fato de ser alemão, ele era espião e o barco que ele tinha era um submarino. Foi uma viagem fantástica, né? Nós descemos o Rio Vermelho até o Lago Acará, depois descemos para Aruanã, isso deu 28 dias de viagem. Uma viagem maravilhosa, né? De sair a chegar em Goiânia em 28 dias. Esse barco que estava aqui da outra vez era o Caitai, o nome do barco. É um nome de uma bebida indígena e tal, né? Que a pessoa que toma essa bebida
parece que fica meio animada a sair viajando, a fazer grandes aventuras e tal, né? E meu pai, então, ele chamou esse barco aqui de Caitai e tinha um outro barco que chamava Isió. Esse também é o nome de uma bebida indígena. Meu pai tinha lido alguns livros sobre os indígenas da América do Sul, e aí tinha lá dos índios, que me parece que do Peru ou qualquer coisa assim, que eles usavam, por exemplo, Caitai era um tipo de um entorpecente, né? Era um entorpecente como se fosse uma droga hoje, né? E tinha o outro que era o Isió, também era outro tipo de droga. Então meu pai leu muito a respeito desses produtos naturais dos índios, que eles usavam como se fosse um produto para alegrar a vida, né? Normalmente íamos em cima de carga de caminhão. Na época eram os caminhões Studebaker, era o único que passava no areião daqui para Aruanã. Era uma estrada com areião, só passava de noite ou de madrugada, porque senão estourava pneu, atolava. E a gente ia em cima dessa carga, tinha vezes que gastava 3 dias daqui a Aruanã. Em 1987, mais ou menos, eu desci o Araguaia, desde Luiz Alves até São Félix, remando. Eu, meu namorado na época, que é o pai do meu filho mais velho, do Lohan, e o Conrad, meu irmão. Então nós pegamos emprestado o caiaque que era do meu avô, que era um Klepper, é um barco desmontável, um caiaque que ele trouxe da Alemanha, um Faltboot, né? Um barco muito bacana, muito engenhoso. Você monta ele, veste uma lona, infla a lateral dele, ele tem uma boinha e tal, e um barco fantástico. Na realidade, nesses 20 e poucos dias, nós andamos pelo menos 15 dias de remo, né? Saía, tomava um café da manhã reforçado e viajava até 3, 4 horas da tarde. E parava e fazia um acampamento. No outro dia levantava cedo, fazia um café e saía de viagem de novo. Era muito bonito. Primeira vez que eu realmente assim que eu participei no Araguaia com ele foi na Fazenda Rebojinho. Ele estava pintando uma série de aquarelas e isso ainda sem casar. Eu pedi para vir junto com o Gaspar para buscá-lo. Gaspar vinha no avião pequeno para buscá-lo aí no Rebojinho. Ele tinha depois de 30 dias ele aí pintando. Aí eu vinha a primeira vez aí que eu apaixonei pelo Araguaia de vez, né? Aqui eu quero passar a lua de mel e tal. E ele achou a ideia brilhante. Então, assim, foi muito... Ele incentivava, né? E eu acho que isso é uma riqueza, né, muito grande, é uma coisa que eu quero passar para os meus filhos, que eu recebi do meu pai, do meu avô. E eu espero que a família continue assim, com esse amor, com essa vontade de estar um pouco, né, isolado desse mundo louco que a gente vive. Isso é herança direta, né? Sem dúvida. Gegen 4 Uhr nachmittags gehen wir wieder aus. Ein Gewitter zieht auf, danach kühlt es herrlich ab. Und wir erleben gleich einen Sonnenuntergang, der wirklich bezaubernd ist. Rot die Sonne über den schon schwarzen Wäldern, saftgrüne Wiesen, intensiv gefärbt, weiße Pfähle an der Straße. Der Himmel weit in der Ferne, seidenblau, davor wie hingetupft Wolken, zum Greifen nah, von einem unbeschreiblichen Goldgelb. Weiter unten, der Himmel graublau und vor allem das hiesige Wasser leicht gekräuselt, wie Bronze, goldgelb, flutziges Metall, auf dem Strom überall verteilt. Dunkle Boote mit rotbraunen Segeln. Ele falava que a viagem dele pelo Amazonas e depois pelo Araguaia, ele não tinha vontade de fazer de novo, mas foi a realização da vida dele. Quando a gente ia lá no Araguaia, né, nesse tempo, né, era assim, muito selvagem ainda, muito viscoso e cheio de animais. E a gente ia, inclusive, naqueles lagos internos que tinha, né? E ele
bem silencioso para não espantar os pássaros e tal. E realmente era uma coisa assim, foi um espelho para mim inesquecível. Ele fez um barco. Ele mesmo que construiu o barco até grande. E eles levaram para o Araguaia e lá ficaram, não me lembro exato, mas ficaram mais de 20 dias. Pescaram, aproveitaram, conheceram, enfim, o Ritter voltou a se apaixonado pelas belezas do rio Araguaia. Só que ele tinha uma grande vantagem, que ele expressava suas paixões, seus amores, as suas coisas através das gravuras. Então não era somente falar que o rio é bonito, é isto, é aquilo. Ele gravava, fazia as gravuras e trazia para mostrar. Ele não foi uma pessoa comum, ele foi um filósofo, sabe? Um filósofo da vida. Sei lá, ele aprendia as coisas. E outra coisa, ele conseguia passar aquilo para a gente, aquela emoção. Ele tinha assim, uma realização, uma alegria tão grande, que ele tinha um cachimbo assim, quando ele acendia aquele cachimbo, ele estava muito feliz, ele tinha realizado, ele tinha captado. Ele, sabe o que é? Ele era apaixonado pela natureza, pela vida, né? Não, a natureza mexeu com ele, a natureza mexe muito com os europeus quando chega aqui. Um dia desse estava vendo uma exposição do Lázaro Segall e tem o Lázaro Segall antes de chegar no Brasil e depois de chegar no Brasil. E tem o embaixador Zambuja, ele sabe muito de arte e tal, e ele falou, olha, parece até antipatriótico, mas a cor e a beleza do Brasil não foi muito bom para o Lázaro Segall. Aí eu perguntei por quê? Ele falou, porque aí a obra perdeu muita densidade, é diferente do que aconteceu com o Hitler, entende? O Lázaro Segall ficou, isso é a opinião do embaixador Zambuja. Ele estava dizendo que o Lázaro Segall, quando chegou no Brasil, as coisas eram tão bonitas, foi tão deslumbrante essa natureza, né? Esse povo que conversa com todo mundo no botequim, enfim. E ele achava que isso tinha adocicado um pouco a obra dele, entendeu? É isso que ele pensa. Eu ainda vou observar um pouco isso. E o Guido aconteceu o contrário, assim. Ele se redescobriu no Brasil. Se você tem as aquarelas dele, você deve ter filmado, né, da Chapada, de tudo isso aí, naquela época ninguém pensava em ir, as pessoas faziam colonial. A gente ia para Goiás pintar Goiás Velho. Ninguém tinha esse olhar que ele tinha, entende? Então, assim, para mim, assim, é o mestre a ser descoberto pelos goianos, sobretudo pelo Brasil, né? Quando ele era moço ainda, solteiro, jovem, ele já ia para a Dinamarca pintar a natureza, né? Pintar aquarelas. E depois que foi para Goiás, naturalmente, o que impressionava ele eram as paisagens daqui de Goiás, né? Ele viajava para Alto Paraíso, ele tem lindíssimas aquarelas e guaches que ele fazia, né? Todas feitas no local. E ele dizia o seguinte, é bonito demais, é inspiração demais, é vida demais para a gente não registrar. Tanto que quando ele começou a fazer os guaches dele, as aquarelas, nós achamos que ele não ia fazer mais escultura. Eu mesmo tive esse temor, falei para ele, falei para a esposa, para a Ingrid, eles frequentavam muito aqui em casa, a gente vivia junto. Então ele disse, não, é um registro de um lugar que não pode passar desapercebido ou captado só por uma máquina. Naquela época o pessoal não viajava com máquina fotográfica para localizar. Hoje você vai no mundo inteiro e documenta isso através da fotografia. Mas naquela época ele foi e fez a pincel. Essa mudança eu pude entender que foi em razão do impacto que o meio ambiente aqui causou a ele. Causou de uma maneira positiva, como tem causado a muitos outros, né? Porque realmente nós vivemos num lugar que eu considero privilegiado. Essa técnica de aquarela misturada com guache que ele inventou na hora,
fez uns belíssimos quadros. Inclusive eu tenho 2 dele, daquela época. E com os trabalhos que ele trouxe, ele fez uma exposição. Bom, primeiro eu fui lá, acho que a primeira vez em 62. Ele tinha feito, inclusive, uma barraca para nós, uma barraca de lona e tal, e tia da minha tia separado uma barraquinha pequena, e ficava acampado lá. E ele trabalhava, e trabalhou muito. Ele fazia aquarelas, assim, nomes. Ele bolou uma coisinha de amarrar uma pancheta grande, de compensar, assim, nas árvores. Na realidade, nós fomos para as propriedades dele, né? E quando nós chegamos no local onde ele queria, né, fazer a instalação do camping, da barraca, né? Então nós armamos tudo, limpamos, tiramos o excesso de pedras, né? Tivemos que encher os colchões de ar, e por sinal não estava furado, e aí nós acabamos tendo que colocar mais algumas coisas para podermos ficar mais acomodados. Então nós tivemos nessa barraca, a Gudrun tinha a barraca dela separada, que era uma barraca fechada, então fizemos acampamento, tudo, montamos, e os primeiros dias estavam agradáveis, depois a temperatura começou a cair. E teve um dia, né, que a temperatura chegou a 1 grau centígrado. Só mais 3 e a sépia, que é a cachorrinha, que é de estimação dele, tipo salsicha COFAP. E durante esses 15 dias, não lembro precisamente, ele conseguiu, né, trancar a porta do Fusca com a sépia dentro. Aí ele ficou apavorado, eu vou arrebentar o vidro do carro. E eu falei, não, espera aí. E percebi que o capô do carro, né, onde guardava, onde estava aberto. Ele falou, não, cadê o manual? Ele tirou o manual da mochilinha dele e me passou. Eu fui verificar onde é o porta-luva, ele era parafusado. Aí eu peguei, desparafusei, puxei, meu braço era fino, era magro na época, e abri a porta, pronto, eu salvei a cachorra dele. Aí ele foi, anotou tudo no diário dele. Olha, o que ele deixava transparecer para a gente é que ele tinha ficado encantado com a região. E naturalmente nas suas obras de arte, ele procurava imprimir isso que ele via aqui, que ele havia admirado tanto. Eu conhecia algumas obras dele e realmente ele retratava com uma fidelidade absoluta aquilo que nós tínhamos aqui de natural. Ele ganhou um prêmio com uma aquarela lá do paraíso, que chama pedra baleia, né? Tem aquela pedra bacana, ele fez lá. E com isso ele obteve um prêmio, inclusive, na Bienal Internacional de São Paulo. E com isso ele comprou, inclusive, uma terra lá em Alto Paraíso. O Ritter deixa de ser um artista alemão e passa a ser um artista goiano no momento em que ele começa a fazer esculturas para se relacionar com a nossa paisagem. E que até então os artistas os poucos artistas que aqui tinham não conseguiam nem perceber, e que também a população não entendia aquilo como forma de beleza, ou sequer entendia a nossa natureza como fonte de inspiração para artista, ou sequer como fonte de beleza estética para a pura contemplação. E na época também, o gosto era muito tacanho, para entender o Gustavo Ritter, muito tacanho. Dos artistas, da sociedade, né, de quem escrevia sobre arte, porque na verdade as pessoas que escreveram sobre arte em Goiás, se você tirar o Carlos Magalhães, o resto escreveu sobre amigo e poetizaram, né? Mas Goiânia nunca teve um crítico, um cara que tivesse um pensamento estético para falar da obra. E agora com essa nova geração, o Carlos Sena, o Sobral, né, que já são pessoas que têm uma articulação mais contemporânea, mas eu acho que a hora que fizer uma grande mostra em Goiânia vai dar uma mudada, muito assim no que foi o que é, entendeu?
Agora, ele foi fundamental para a fundação da escola, porque ele não teve mais influência pela própria personalidade dele, ele não falava do trabalho dele, ele não mostrava. O Frezinho pintava ao lado de 1000 pessoas assim em volta, entende? Todo mundo, Oliveira pintava na rua, né? O Kleber, a gente ia para Goiás Velho e tal. E ele muito na dele, tanto é que quando ele ia fazer as aquarelas, era no mato, era ele e os bichos só, entendeu? Aquarela é uma técnica extremamente difícil, que não admite retoque, que se errou não há como consertar. E ele escolhe exatamente essa técnica para poder tratar das nossas paisagens. Às vezes, paisagens líquidas, as paisagens do rio Araguaia, na seca, que ele ia para lá se relacionar com aquele ambiente, então é ele que vai retratar primeiro aquelas areias, aquele mato da mata ciliar em volta do rio, a água, o calor que emana da água, que emana da temperatura da areia, a luminosidade escaldante do cerrado. Outras vezes são paisagens rochosas, montanhas enormes, densas, maciças, opacas, pesadas, que ele começa a configurar tudo isso com um grau de leveza que é próprio do veículo, mas que é próprio da mão dele, que era capaz de criar formas tão sutis na madeira ou no metal, mas também de revelar camadas cromáticas tão transparentes, tão diáfanas, tão leves, para tratar de uma montanha tão pesada em Alto Paraíso. É como se houvesse um gesto de suspensão daquele peso. Ele traz aquilo como imagem bidimensional a partir de camadas muito ralas que vão se sobrepondo e criando nuances e criando profundidade, criando corpo, e nesse corpo o nosso olho vai constituindo novamente aquela forma maciça da paisagem. E é interessante notar também que o Ritter era um grande desenhista. As aquarelas do Ritter são precisas porque o traço do Ritter também é preciso. Quando ele vai para os lugares ver as paisagens brutas, ele vai também no sentido daquele desenhista viajante que vai colher e pesquisar elementos, que vai colher e pesquisar paisagens, rochas, rios, troncos de árvores, vegetações e tal, e anotar tudo isso e recompor tudo isso. O desenho é um instrumento precioso para o Ritter nesse momento. E é um desenho a lápis ou a carvão preciso, seco, anotado com aquela objetividade, com aquela síntese, com aquela precisão que ele demonstrava tanto na sua escultura. Ele tinha um caráter minimalista que na época era muito difícil das pessoas perceberem. Imagina em Goiânia, então aí ninguém percebia nada mesmo, né? E ele vem de uma tradição, tem aquelas... Aí quando você mostrava aquele gato, aquelas figuras, e as pessoas, porque as pessoas viam a escultura sempre com uma relação ligada à imagem, né? Eu acho que ele foi um artista fundamental, assim. Em vários momentos da minha criação, eu recorri a certos pensamentos dele e tal, porque eu era de uma geração bem mais nova, e o que o Oliveira, o Kleber e o Frei fazia, aquilo já não me, entendeu? Aquilo não me pegava, não me laçava assim. Em Goiás tem uma coisa muito engraçada, os próprios professores da época não aceitavam nem a própria arte, entende? Tanto é que os desenhos que eu fazia quando eu ganhei a Bienal em 68 na Bahia, eu não mostrava para eles porque eles não gostavam, eu mostrava para o Ritter, entendeu? Ele foi o precursor da arte em Goiás, sem dúvida nenhuma. Ele que começou, ele que alavancou isso aí. Um pouco sem ser entendido, por causa era uma arte muito moderna, né? Uma coisa que realmente, vamos falar, eu mesmo olhava, sabe? Até aprender que são formas que agradam. Não necessariamente não precisa de ser explícita, né? Bem detalhada, né? Tem que se lembrar que ele não era brasileiro, então a maneira como nós brasileiros nos comportamos, o brasileiro é muito gregário, ele era alemão, então ele tinha todo um formalismo, e o alemão na Europa é um dos mais formais. Então, eu acho o seguinte, que com relação a essas aquarelas, eu tinha uma profunda admiração, elas eram extraordinárias. E vou lhe dizer o motivo pelo qual eu acho que elas são muito importantes. Antes, eu quero ressaltar uma coisa, o fato que você mencionou dele ter assim, se dedicado já como uma forma
muito nova, essa preocupação com a ecologia e com a beleza do cerrado, isso, claro que tem muito a ver, uma pessoa vindo da Europa, sobretudo, dada a narrativa pessoal dele, ele saiu da Europa em guerra. Sobretudo sendo alemão, aquilo realmente para nós somos muito distantes em tempo e espaço de todo aquele cataclisma, aquela catástrofe da Segunda Guerra, mas morando lá, conhecendo pessoas que foram sobreviventes, é extraordinário a maneira como as pessoas sobreviveram aquilo tudo, de maneira que uma coisa que eu imagino inevitável é a pessoa despertar um profundo interesse com a beleza da natureza, dado o fato que houve uma destruição, que nós todos sabemos, do mundo que os envolvia. Esse é algum primeiro ponto. O segundo é que, na verdade, uma das coisas que já na época eu admirava muito, porque, de um modo geral, para uma pessoa, até para brasileiros, mas sobretudo europeu, se simpatizar com a beleza do cerrado é raro, porque não é uma paisagem como a tradição, não só do visual da paisagem, mas uma tradição de paisagem em pintura da Europa é sempre muito verde, porque estão refletindo que é a parte do mundo real lá. De maneira que, para ele fazer essa investida e investimento também na obra dele de um lugar tão inusitado, sobretudo para ele, é uma coisa que é de uma importância fundamental para a nossa história. De maneira que, o segundo aspecto é como aquarela, elas são interessantes porque é uma aquarela de um escultor. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque a infraestrutura da imagem, ela é gráfica e ela é densa. Portanto, um pintor jamais teria feito uma aquarela como eu vi aqui no livro, me lembrei, porque o aspecto da estrutura da linha, da montagem, da forma na superfície plana é de um escultor. De maneira que são esses aspectos que eu acho que é importantíssimo ter uma documentação sobre esta experiência para nós, como observadores da obra dele, e, sobretudo, historicamente, é fundamental que haja uma documentação, que isso não pode ser esquecido. E uma vez passamos tardes no ateliê da Santa Bárbara, lá no Ferroviário em Goiânia, na periferia de Goiânia, eu ficava ouvindo ele, eu raramente falava, né? Eu gostava muito de ouvir, porque ele era um cara muito sensível, tinha uma percepção espacial, né? Não só dessa coisa de pegar uma madeira que já estava, digamos, pedaços, uma madeira que o raio caiu, que alguém queimou e ficou uma parte boa, mas ele transformava ela em uma coisa quase que minimalista, né? Ele é um artista maravilhoso. O Goiás teve muita sorte, o Goiás teve o Frei, né? O Ritter, o Gustavo Ritter, né? O Oliveira, o Kleber, então foi uma mescla de coisas, mas o Ritter, por ter vindo da Europa, o Frei também veio da Europa, mas o Frei tinha ainda uma visão um pouco modernista da arte, ele estava muito ligado ainda na questão do pictórico, né? Fazia belíssimos retratos, mas com uma coisa um pouco da academia da Europa, da Mancha, tal. Você vê que os afrescos dele são bem europeus, né? E tudo isso foi muito importante para Goiânia. O que é legal, porque o tempo vai revelando tudo isso, né? O professor Rito dizia que a gente tinha que manejar o formão e o macete de uma forma harmoniosa. Por exemplo, você conhece uma pessoa que sabe trabalhar a escultura pela batida do formão. Ela é ritmica. Então é o seguinte, não é a glosa, quando você passa a glosa, tché, 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 tché. Ela tem um ritmo que dá, aquele ritmo que é harmonioso, que é totalmente musical, ele dá o acabamento perfeito. Ele não é uma coisa feita, vai aqui, tira uma lasca da pedra ali que não podia tirar, não. Ele vai, eu sei lá, como a água que corre assim, descendo as pedras, vai procurando aquele meandro. Então o professor Rito falava, a escultura não é uma coisa brutalhada, a escultura é uma coisa harmoniosa. Cada vez que você bate, corta com o formão e
A pedra não pode gemer, a pedra tem que cantar. Existem algumas esculturas dele feitas em madeira e alumínio, aí ele já começa a mexer com outro tipo de material, em que a inspiração se dá claramente no desenho das figuras musicais, da pauta musical, das notas musicais. Só que ele entende isso quase como um corpo dançante, um corpo cantante no espaço. A sonoridade, ela vem pelo ritmo, ela vem pela elegância da linha, ela vem pelo polimento, ela vem no momento em que uma forma tridimensional se projeta de um plano e ganha o espaço com a delicadeza, como se uma nota musical se projetasse no ar e dominasse esse espaço a partir da sua reverberação. Às vezes você vê uma pequeniníssima linha, aliás, uma delgadíssima linha cortar de cima a baixo uma escultura com mais de 3 metros de altura, e só um olhar muito atento vai perceber aquela musicalidade que está naquela superfície aparentemente homogênea. Mas não, ali ele faz vibrar outras sonoridades da madeira, uma outra madeira inserida ali dentro. Então são pequenas coisinhas musicais que ele vai juntando, e no final, se montarmos um conjunto grande, a gente pode ter uma música, uma sinfonia, uma música de câmara. E tinha uma mostruário, uma caixa que ele mesmo fez, que dentro dessa caixa tinha pedaço de cada madeira e mostrava para a gente. Mostrava como era o veio da madeira, como devia ser cortada, porque se pegar uma madeira, não pode pegar e cortar de qualquer jeito. A escultura tem que acompanhar as veias da madeira, porque caso contrário lasca. Então tem que acompanhar. Então tudo isto ele foi minucioso. As obras de arte que ele fez, a maior parte, eu diria que 80%, foi em madeira. Só que ele nunca pediu ou nunca derrubou uma árvore para pegar a madeira. Sempre pegava madeiras dessas fazendas que queima tudo para poder plantar, né, ou fazer o pasto. Então sobra as madeiras meio queimadas. Ele aproveitava essas partes para transformar em obra de arte. Então ele desbravou tudo isso, ele fazia aquelas lâminas e o pessoal falava assim, parece uma tábua de passar roupa. E eu ficava nervosa porque aquela linha ligeiramente curvada que ele conseguia dar na madeira, tirava por trás nas duas pontas, por dentro ele tirava por dentro, e o acabamento ele ficava horas lixando, enquanto não ficava perfeito, ele não assinava. A madeira, por exemplo, viu um pedaço de pau, ele deixa de ser um pedaço de pau, ele passa a ser uma peça de decoração da sua casa, né? Isso é um olhar muito especial, né? É muito difícil as pessoas compreenderem isso. Naquela época, então, pior ainda. Já aconteceu, inclusive, de chegarem na minha casa e brincando, assim, até um casal que eu gosto muito, são meus amigos, ele virou, olha que legal, vamos fazer isso lá na fazenda, olha que bacana, uns pedaços de pau, a gente põe assim, olha que ideia legal. Aí a esposa falou, meu bem, você não sabe, mas isso aí é uma obra de arte e é do avô dela. Isso não é bem assim, não. Aí ele falou, olha que joia e tal. Então depois ele ficou até sem graça e tudo, mas eu entendo perfeitamente. Eu acho isso muito normal. E não me assusta as pessoas chegarem e ter um espanto assim. Ele pegava uma casca sem nada, apenas uma casca de madeira, uma lasca de madeira, e se ela tinha um nó que a própria madeira tem, e aproveitava aquilo para transformar numa obra. Você olhava para uma dessas esculturas, olhava e trabalhava tão bem nelas que você enxergava seu rosto como espelho. Quer dizer, fazia o pau-brasil parecer um espelho, com tanta delicadeza, tanto amor que ele trabalhava. Que ele chama de cascas finas, né? Casca fina, em oposição à casca grossa que ele tinha.
Meu pai é uma pessoa também assim, muito espirituosa, né? Assim, uma pessoa muito né? Ele tinha ideias e teatros infundáveis, né? Eu ajudei muito nessas lascas. Ajudei como? Ele fazia a parte principal e pedia que eu lixasse e tudo mais. Inclusive, ele fez uma viagem para a Alemanha e comprou uma lixadeira. Só que ele achava, ele era tão artista que percebia os mínimos detalhes. Ele achava que usar a lixadeira, às vezes o trabalho não seria original, o trabalho dele. Então preferia fazer manual, uma lixadeira nova. Só que quando ele virava um pouquinho, me deixava sozinho, eu pegava a lixadeira e fazia a parte. Quando ele voltava, mas grego, como ele me chamava, você foi rápido e ficou bom, né? Que bom. Eu não contei para ele as primeiras vezes. Foi indo, até que um belo dia me pegou no flagra. Me pegou no flagra, usando a lixadeira. Ele falou, seu grego e suas artes. Então não é assim que você está fazendo. Deixa eu experimentar. Ele pegou, experimentou, gostou, nunca mais deixou. Ele viajava, por exemplo, no interior de Goiás e quando ele via uma ponte antiga que já tinha caído, ele procurava aproveitar aquela madeira, ele via que normalmente eram madeiras de qualidade, né? Madeiras de lei. E realmente igrejas antigas também, que estavam em ruínas, mas as madeiras ele aproveitava, né? Eu lembro de uma coleção de pequenos pedaços de madeira que ele tinha, de diversas madeiras, madeiras inclusive que a gente não conhece. Tem uma madeira que ele fez, um dos últimos trabalhos, que uma madeira bem leve. Ele fez uma escultura até grande e fui pegar, pensando que não ia dar conta nem de mexer. Levantei a escultura, perguntei que madeira é esta, professor? É tamboril. Então ele fez duas figuras com a mesma madeira, que bem estilizadas, super modernas. Então denominou tamboril e tamborila. É como se fosse um casal. Foi prêmio no salão local, um dos primeiros salões de arte realizados aqui em Goiânia pelo Estado, em 1965. É a peça mais antiga do Museu de Arte Contemporânea de Goiás. Está no acervo do Estado desde essa data, desde 65. E ele chama de tamboril, tamborila, exatamente em uma homenagem ao nome da madeira que ele utilizou. A gente tem aqui uma madeira chamada tamboril e ele faz uma forma masculinizada, meia fálica, meia reta, que fica então ao lado de uma outra forma mais bojuda, mais sensual, com seios, que se chama tamboril e tamborila. Esse casal então constitui uma das formas do Ritter trabalhar, que é o emparelhamento de formas. Muitas das suas esculturas não é uma forma só, uma escultura só. São duas esculturas que se relacionam, se acasalam, se aparelham, se completam, se complementam. E no caso dessas, Tamboril, Tamborila é exatamente a primeira peça que ele executa utilizando essa lógica de duplos e de pares. Ele já trabalhava muito com ecologia e eu acho que essa ecologia que eu pratico há muitos anos foi me dada pelo professor Rita ali pelos 19, 20 anos. Então, o professor Rita é o seguinte, ele falava, nós não devemos tirar a árvore em pé, tanto que eu nunca usei a árvore em pé, é tudo coisa que já está caída. Uma vez eu descobri que um cara estava vendendo uns pedacinhos de pau-brasil de fazer mangueiro, de chiqueiro de porco. E eu pedi ao homem que trouxesse, ele trouxe um caminhão, está aqui na chácara, já tem usado, dessa madeira abandonada. Ou uma vez chegou um homem aqui na porta
que eu dei uma entrevista que precisava de pau-brasil, ele trouxe um caminhão de madeira verde. Aí eu falei, para onde o senhor vai levar essa madeira? Vou levar para Uberlândia, que vai fazer soalho de casa. Eu falei, então não vai virar soalho de casa, nós vamos fazer escultura. Aí veio um outro alemão, eu sempre tive influência muito alemão, o Hermann Harman, ele era também marceneiro, morava em Brasília, e então ele falou, ó, você vai armazenar essa madeira a 20 centímetros do chão, ponta da árvore para o lado do nascente e cobrir, e vai deixar 12 anos, para essa madeira ficar macia, feito uma cera para você trabalhar. E eu fiz isso e já estou usando essa madeira. A variedade de madeira na Europa é muito pequena, né? Comparando conosco aqui. Então ele adorava quando vinha uma madeira, tanto uma madeira diferente. Então ele tem várias, por exemplo, tem tamboril tamborila, que é do tamboril, as cascas finas, que são as cascas de casqueiros de toras de pau-brasil que foram serradas, né? E tem a caviúna. Então, ele adorava as madeiras, os desenhos, o cheiro da madeira, né? Eu que fiz marcenaria, eu também acompanhei isso muito, né? Muito interessante. Eu cheguei à conclusão em 1980 que o pau-brasil dava uma escultura linda, que eu testei todas as madeiras. Só que o pau-brasil tem uma diferença. Quando ele seca, ele fecha os alvéolos. As outras madeiras, os alvéolos ficam abertos. Então, o que acontece com a madeira? A madeira trabalha no verão e encolhe no inverno, então ela racha muito. E o que eu descobri no pau-brasil? O pau-brasil, os alvéolos, quando sai toda a água de dentro da madeira, aqueles alvéolozinhos fecham. Então você dá um polimento no pau-brasil, fica parecendo vidro. Você não encontra buraquinho mais. Então em 1980 eu resolvi começar a trabalhar em pau-brasil para registrar o pau-brasil como escultura. Porque o medo de acabar e ninguém fazer nada que registrar. Então, a minha leva desde lá fazendo é mais um registro. Eu pego o pau-brasil lá do norte ou da Bolívia, que está caindo, que já virou cerca, e trago para fazer as esculturas. Olha que incrível, cara. Maravilhoso, maravilhoso. O que acontecia com o professor Ritter? Ele ficava meio assim, passado, porque ele abraçava as árvores. Sabe, ele abraçava os troncos das árvores e ficava. E eu até falava, olha, às vezes passa alguma formiga, algum bicho. Passa nada, aquele homão enorme, calmo, né? Aquela alma assim, aquele tamanho dele representava acho que toda a alma dele, porque ele não era agressivo, ele não era bravo. Eu lembro que às vezes tinha alguns alunos que não dava conta de fazer as coisas e ele insistia, o aluno respondia, ele ficava ali por perto, ele mesmo pegava o formão, começava a mexer. Eu lembro de umas colegas assim, ele saía de perto, assim como se fosse um monstro enorme, humilde. Parece uma gota, né? Uma coisa mole com uma coisa rígida, né? Você viu como ele transformava isso, né? Maravilhoso, um artista incrível. Então ele gostava muito também de ir para a Chapada. E lá ele, então, uma vez disse que estando acampado, ele acampava e ficava ali, porque ele buscava sempre essa amplidão e o silêncio. E ele estando lá, de repente rompeu um incêndio. E ele acordou, porque aí o barulho é grande, muito grande, de quando o fogo está queimando, e é um barulho imenso para quem estava ali naquele silêncio. E ele acordou. Quando ele acordou, ele viu aquela luminosidade e o fogo vindo para onde ele estava acampado. Ele disse, bom, não dá tempo de salvar nada. E pegou o que dava, os pertences que ele realmente precisaria para sobreviver ali, até conseguir chegar em algum outro lugar. E quando de repente, acho porque ele respeitava muito a natureza, ele tinha uma coisa assim com a natureza totalmente diferente. Então o vento veio e mudou a direção do fogo. E ele disse que aquilo foi um verdadeiro milagre, porque ele realmente era uma pessoa que acreditava em milagres. Na realidade, eu acho que ele estava bem na frente nesse aspecto, né? Bem na frente do geral aqui no Brasil, né? Uma vez eu vi uma poda que a prefeitura fez nas árvores aí,
umas podas radicais, né? E meu pai falou, isso é um absurdo, não pode. Aí os caras ainda falaram, esse alemão é louco, né? Ele perdeu a razão até, porque ele gritou, ele queria empurrar a escada, né? Ele ficou irado mesmo, porque o cara ia tirar aquela vista verde que ele tinha ali na sala, né? E a árvore, claro que para ele era um absurdo fazer uma poda daquela numa árvore. E muitas pessoas falavam, o ecologista chato, ou, né, já destruíram tudo na Alemanha e ele quer fazer, né, tipo, fazer chamar a atenção aqui da gente e tal. Ele foi mal compreendido por isso também, saiu no jornal até, né, foi uma coisa meio exagerada até. Ele sacudia a escada e gritava com eles ficaram apavorados. E eu corri atrás e dizia assim, professor Ritter, eles não sabem o que estão fazendo, eles simplesmente estão cumprindo ordens. Quem mandou fazer isso é que é responsável por essa mutilação. Mas, de alguma maneira, ele conseguiu parar com aquilo. Ele como um bom alemão, ele não falou pouco, né? Eu acho que ele deve ter dado uma bronca bem forte e ficou muito bravo mesmo. Outro artista que eu admiro, como você estava citando, o Craftberg, uma figura assim que de uma sacação, um jeito, uma beleza de ver as coisas de uma forma assim muito natural, às vezes você não imagina que um pé de coqueiro ali, você sempre vê aquele coqueiro na posição correta, ele pega aquele coqueiro e coloca ele ao contrário e enterra em uma areia e você fala, gente, mas que escultura bela, linda, né? Quando você vai observar, é um pé de coqueiro plantado de ponta cabeça, né? Porque, na verdade, assim, o Brasil, a escola da madeira, ela é carente. E esses caras, assim, foram os caras que eu tive contato. O Ritter, eu não tive contato pessoas, mas tive com a obra, que eu acredito, assim, que a obra do artista é a cara do artista, né? E eu admirava muito, assim, e admiro muito o trabalho dele quando se trata dessa coisa de pegar a madeira que já está morta, uma madeira que não tem função e transformar ela em uma obra. É uma madeira que já passou por todos os climas, os choques climáticos, uma madeira que já não sofre tanta influência climática. Ele pega essa madeira desidratada, trabalha e desenvolve usando aquela própria forma que já está na madeira. Então eu acho isso uma forma de ver muito inteligente. Até hoje eu não vi um intelectual brasileiro defender esse povo que estão sendo queimados na Amazônia. Se esqueceram que tem um povo que se chama índio, os verdadeiros brasileiros. Eu acredito que há uma certa relação, não obstante a maneira como isso é traduzido em termos visuais, há uma certa diferença, porque o princípio é diferente, porque não obstante, a forma de referência é a paisagem local do Brasil. O Craftberg constrói a montagem da obra dele, ele usa o material direto do cerrado, quanto que o Ritter, a madeira dele, ela é transformada fisicamente por causa do entalhe. E aí é outro aspecto que também, particularmente, como eu entalho, há um interesse muito grande, no meu caso, de poder ter a oportunidade de falar sobre isso, que é o caso, por exemplo, o período de que ele começou, quase que foi assim, um renascer, quando ele começou a descobrir o pau-brasil. E foi justamente quando ele era professor na escola de arte. Eu me lembro quando começou, e ele desenvolveu isso de uma maneira extraordinária, usando toda a possibilidade da cor da madeira, da textura da madeira, mas a diferença, no meu ver, é que ele transformava por um processo de entalhe, ele entalhava, de maneira que não era construído. Porque esse, para mim, é o aspecto importante do escultor, da forma mais tradicional e, no meu caso, a mais interessante, por razões óbvias. Ele era adolescente e veio para o Brasil fazendo uma viagem
com uma prima que ia se casar no Rio Grande do Sul. E nessa temporada em que ele passou por se não me engano, 3 anos no Rio Grande do Sul, ele concorre num concurso local com uma peça de marcenaria e ganha o primeiro lugar. O motivo dele vir para Goiás em 49, que só aconteceu em 49, quando ele foi nomeado para a Escola Técnica de Goiânia, né? Eu estudei na Escola Técnica Federal, eu fiz marcenaria e meu pai era professor de desenho de móveis, que era, na época, o desenho tudo em tamanho natural, em 3 cortes sobrepostos, então a pessoa precisava conhecer desenho para entender o desenho. E era muito bacana, realmente. Eu nunca tirei a primeira nota para não dizer que eu estava protegendo o filho, né? Meu pai era muito querido na escola técnica, todo mundo adorava ele. Teve um ano, inclusive, que ele foi o homenageado do encontro lá em Caldas Novas. Foi muito bacana, uma palestra sobre a vida dele na escola. Era muito bacana, tinha até um ex-aluno dele que imitava ele, o jeito que ele fumava, como ele vestia um jaleco branco, né? Então, bacana, o jeito do cabelo. O professor Rita, eu acho que ele era, não sei se era tímido, mas calado. Ele era calado, sabe? Não era de falar muito, tal, mas era super educado. Ele tinha calma em te explicar as coisas, quando você ia fazer desenho com carvão para copiar modelo vivo e tal, etc. E como é que você vai aprender a conhecer o corpo humano, quer dizer, a parte física e tal, se você não tem um modelo? Era difícil, né? É difícil, que a gente tinha que ter aula de modelo vivo, né? Para conhecer melhor o corpo humano, tal, etc. As sombras, tal, que faz o rosto, tal, etc. E como fazer isso? A pessoa normal, família tradicional, naquela época era muito cheio de preconceito. Então o professor Rito pedia para a gente fazer uma vaquinha, cada um dava um pouquinho. Escolhia alguém para ir lá na P16, já era onde tinha as meninas que faziam trabalho, as moças da vida, exatamente. Aí contratava, elas vinham, então posava pra gente, e com maior respeito, tal, em tratar. Lá ela era um artista também, lá era um modelo, sabe? A gente via ela como modelo, não via ela como uma prostituta e tal. No momento em que Ritter chega, Goiás ansiava, de um certo modo, por uma instituição que pudesse formar artistas. Goiânia já existia, Goiânia data de 33 e Ritter chega em 49. Ele chega numa cidade muito nova e na mesma época que ele chega também um outro imigrante, que é o italiano Frei Nazareno Confalone, pintor, e desse contato desses 2 imigrantes e mais um outro goiano completamente conhecedor de todas as tradições goianas, mas também conhecedor do que acontecia no cenário brasileiro, no cenário cultural brasileiro e também no cenário internacional, que é o professor Luiz Curado. Essas pessoas se juntam e formam então um corpo conceitual, técnico, formal, que vai dar suporte para a criação da Escola Goiana de Belas Artes em 1952. E a partir dessa Escola Goiana se inicia então todo o processo cultural de artes plásticas que toma conta, se avoluma, que cria raízes e cresce, né? E dá frutos aqui em Goiânia a partir da produção dos seus artistas plásticos. Os outros ouviam muito o professor Ritter. Assim, vou montar uma escola que já nasce modernista. Aí eu lembro do Frei falar, mas não, do jeito, tem que ensinar o clássico. Nós vamos ensinar o clássico, nós vamos ensinar a teoria, mas nós vamos nascer já com uma ideia mais modernista, mais aberta, mais de rasgar o espaço. Olha, o Ritter, eu tinha muita coisa anotada dele, ele só falava coisa profunda e com filosofia. O Teatro Goiânia, que era o único teatro que existia na cidade, foi arrendado por uma empresa de cinema e a cidade ficou sem teatro.
Então, no governo do Zé Feliciano, ele conseguiu, ali onde é a entrada do Jockey, um teatro em caráter emergencial. Tanto que o teatro chamava-se Teatro de Emergência. E o grupo de teatro atuante na cidade chamava-se Bênio e seus artistas, do João Bênio. E o João Bênio já o João Bênio foi entregue à administração do Teatro de Emergência. No grupo do João Bênio tinha o DJ Oliveira, que pela experiência que ele já tinha tido na TV Tupi em São Paulo, de cenógrafo e cenarista, aí ele foi entregue à função de fazer os cenários do teatro. E o Bênio deixou que o fundo do palco, o DJ Oliveira instalasse ali o seu ateliê. E ali passou a ser ponto de encontro da intelectualidade goiana. E que inicialmente se reunia numa livraria chamada Bazar Oió, e que foi fechado. Então, os escritores, pessoal da área de música, de teatro, de cinema, tudo se reunia no ateliê do Oliveira, que sabia que tinha sempre alguém lá, num ambiente agradável. O Oliveira tinha um bom gosto musical, então tinha uma boa discoteca naquela época, era a época do long play, do LP. Então era ali onde se reuniam os artistas de Goiânia, na área de teatro, na área de música, na área de pintura e escultura, artes plásticas, cinema, etc. E o Ritter também era um dos frequentadores daquele espaço. Então, o Ritter estava sempre em contato com as outras áreas de criação artística, e através sempre do ateliê do Oliveira. A primeira vez que eu vi o professor Ritter já foi quando eu fiz o vestibular e entrei para a universidade, para Belas Artes, para a Universidade Católica. Ele era o professor de escultura. Aí eu trabalhando com o professor Ritter nas horas vagas, mas eu fazia oficialmente, para obtenção do diploma, eu fazia o curso de pintura. Fiz o curso de pintura com o professor Frei Nazareno Confalone, mas depois eu vi que eu gostava das 3 dimensões, eu gostava da pedra, eu ficava beirando o ateliê dele, era na madeira, era na pedra, era na argila. Então eu resolvi, depois que eu terminei o curso de pintura, aí eu entrei e fiz o curso de escultura com ele. E no ateliê do Oliveira teve a formação de grandes artistas, o Ciron Franco, a Isa Costa, o Roosevelt, o Leonan, Fleury. Todos foram artistas que nasceram dentro do ateliê do Oliveira. Não, o Oliveira não se colocava na posição de professor, não. Ele era... ele até é um negócio meio medieval. Ele era aquele pintor que exigia que os discípulos lavassem os pincéis dele, ajudassem a esticar a tela e tal. Então o Ciron lavou muito pincel para o DJ Oliveira. Em 59, eu tinha entrado na Bienal com 2 peças e ele ficou muito contente. Quando em 55, 56 já veio a ideia da mudança, ele dizia: eu estou aqui no interior, eu estou muito feliz, mas a proximidade de Brasília, vocês não precisam ter medo de estragar, de modernizar demais, de vir influência política demais, porque a arte é uma coisa que fica no canto dela e é, ao mesmo tempo, universal. Então ele dava muito apoio, porque tinha muita gente contra. Isso vem aí para perto, vai virar uma bagunça aqui. Eu lembro que tinha muitos políticos famosos que falavam, e ele sempre retrucava que vinha trazer benefícios para Goiás, para o estado de Goiás, para cidades mais perto. Eu tinha 2 professores, um que me ensinava a modelagem, que era o Américo Brasil Grassini, que ele trabalhava com barro, que era um estilo de trabalho. E tinha o professor Ritter, que era outro estilo de trabalho, até confundia a minha cabeça, porque com um eu tinha que fazer aquela arte clássica, detalhes mesmo, os últimos detalhinhos. E o Ritter era mais aberto, era uma espécie de arte moderna da época. Eu fui aluna da Escola de Artes, que foi fundada, como eu disse. Essa escola, quando o Dom Antônio foi estabelecer formalmente a Universidade Católica, que hoje é a PUC, ele precisava de uma outra unidade para completar o número exigido pelo Ministério da Educação. Portanto, ele
Ele então fez uma doação da escola, na falta de outro termo mais formal, mas a verdade foi essa. Então, a escola começou a ser parte da Universidade Católica, o que foi ótimo, porque então tinha sanção do Ministério da Educação, que até então ela era particular, mas daí em diante os diplomas foram validados pelo Ministério da Educação. Com o passar do tempo, o professor Ritter, o Peclar, eles separaram da escola e foram trabalhar na escola recém-fundada, mas isso já fazia muito tempo. Depois da Escola de Arte da Universidade, já está integrada na Universidade, a Escola de Arte. De maneira que, então, foi fundado um Instituto de Artes, que aí era um outro corpo, que aí era o professor Ritter, o Peclar, Maria Guilhermina e o Kleber, que a Maria Guilhermina convidou, o Kleber era mineiro, e ela o trouxe, e ele então ficou em cargo do departamento de gravura. De maneira que nesse período houve então a separação da escola e foi criada então outra instituição, o que é uma coisa muito boa, quanto mais, então em vez de uma tinham duas. E com o passar do tempo esse instituto foi anexado à Universidade Federal e é hoje que nós temos a Escola de Arte Federal. A Escola de Arte da Universidade Católica, com o passar do tempo, foi transformada na Escola de Arquitetura. Então, a Escola de Arte serviu de base para ser criada a Escola de Arquitetura. E meu envolvimento, portanto, eu fui aluna da Escola de Belas Artes, depois eu fui professora na Escola de Belas Artes, depois eu fui professora na Escola de Arquitetura. No entanto, eu nunca fui aluna do Ritter. O que a gente pode considerar de forte na produção do Ritter é uma biografia complexa e tudo, mas os anos 70, eles são a década da grande produção do Ritter. E nesse momento, o Ritter consegue participar da Bienal de São Paulo, tendo uma sala em torno de 100 metros quadrados, onde ele dispõe um conjunto, se não me engano, de 9 esculturas. E essas 9 esculturas são esculturas, algumas que trabalham essa questão da musicalidade, trabalham essa questão da limpeza formal, da economia formal, trabalham essa questão das formas biomórficas. Mas a obra do Ritter também, ela além de ser exibida na Bienal neste momento, um grande cenário da arte brasileira, ela é absorvida também pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Ritter participa de algumas edições do Salão do Panorama Tridimensional da Arte Brasileira, que o Panorama do MAM, assim como a Bienal de São Paulo, são as duas mais antigas exposições no Brasil, ficando inclusive obra sua no acervo do MAM, por solicitação da diretora do museu naquele momento, que se interessa pela escultura dele e o pede em doação uma escultura para o acervo do museu. Isso demonstra que a escultura dele estava sendo absorvida ali naquele centro de arte naquele momento, tanto a Bienal quanto o MAM. E muito bom também porque pontua para nós um modelo do que vem a ser a escultura moderna para Goiás. E, de fato, na minha visão, se não houvesse a escultura do Ritter com toda a sua constituição e ensinamento visual, talvez não tivéssemos as boas esculturas da Maria Guilhermina ou as boas pinturas do Kleber Gouveia, que eu acho que são artistas que fundamentalmente amadurecem o seu olhar diante da experiência da escultura do Ritter. Então o que eu trouxe dele foi depois até o tema da minha tese, a linha na escultura, porque ele falava, se tiver uma linha torta, você perde todo o trabalho. Então aquilo ele ficava em cima de mim e depois já nas primeiras peças ele admirava muito, me incentivava muito e que eu devia ir embora de Goiás e que eu ia fazer uma boa escultura. Mas a linha, ele é que me passou com todo o carinho, com toda a educação, fora de horário de aula, me pegava depois para conversar, que estava muito bom. Então ele foi a minha alma. Esses aqui são os roxinhos, nós chamamos elas de roxinhos. São feitos de ipê roxo, daí o nome roxinhos. Né? Essas aqui são os últimos trabalhos de meu pai. Né? Inclusive, eu ajudei ele a serrar o tronco ainda, porque depois eu estava com uma viagem para a Alemanha, tá, inclusive, né? E para a Alemanha
Isso em março de 79. E fiquei, inclusive, na escola de Hamburgo, onde meu pai se formou. Um dos últimos trabalhos, a última vez que ele esteve na Alemanha, ele fez vários trabalhos menores, porque também não tinha como levar. Ele levou madeira do Brasil para a Alemanha e lá ele trabalhou dia e noite em várias peças. E no momento lá ele visitou esse local onde tinha vários cegos. Eu não sei se existe asilo de cegos, mas lá tinham várias pessoas com problema de visão. E ele teve a ideia de fazer uma exposição para essas pessoas, para que eles sentissem a madeira, sentissem a pedra, né? E sentissem o polimento da madeira. E isso foi extremamente aplaudido e as pessoas conheciam Gustavo Ritter pelo tato também, né? Então foi um feito muito interessante até, né? Para a época e tudo, e ele falou, não, são madeiras do Brasil, e as pessoas tatearam todas as peças, né, e viram essa exposição com as mãos, né. Eu devo muito do que eu sei a esta pessoa. O primeiro professor de escultura que eu tive foi ele, Gustavo Ritter, ainda lá no Lago das Rosas. Eu ainda tenho essa vontade de voltar na Alemanha e ver essas peças lá, ver se eu encontro, mesmo que seja no museu de alguma cidade, nessa cidadezinha que ele viveu lá no finalzinho. Depois ele veio para o Brasil já com câncer, ele teve um câncer no esôfago, né? E foi o tempo dele participar de uma viagem com a gente, que foi maravilhoso, isso eu lembro muito dele nessa viagem. Sempre muito caladinho, e eu, como gostava de desenhar e pintar, eu estava sempre curiando ele, né? E às vezes queria, vovô, posso pintar, né? Algumas vezes ele me emprestou e deixou eu usar o material dele lá no Araguaia e tudo. E eu me lembro bem quando ele realmente chegou no finzinho, assim, ele falou, não, vovô agora não pode mais comer. E eu fiquei impressionado, porque eu sempre vi ele comendo muito, ele gostava de comer, né? Meu avô adorava sentar e comer. E aí eu fiquei muito impressionada e pensei, nossa, meu avô vai morrer, porque ele não quer comer mais. Eu falei para a empregada, eu tinha 9 anos, 10 anos talvez. Falei para a empregada, falei, olha, não adianta fazer pão de queijo para o meu avô, ele não vai comer. Ele não pode mais comer, ele falou para mim. E aí logo em seguida eu soube que ele estava internado e foi muito rápido, muito rápido. Ele realmente já estava em estágio muito avançado. E ele não falou para ninguém, ele aguentou a doença dele caladinho. Para mim foi um mestre, um grande mestre, foi um pai, porque eu tinha 16 anos, bom, quando comecei a estudar já tinha 21, né? Eu era novo e ele me ensinava tudo. Como os dois éramos estrangeiros, ele alemão, eu grego, e tinha mais uma outra professora, a dona Sofia Stamirowska, que era polonesa. Então nós três tornamos assim como se fosse um trio inseparável. Em qualquer lugar que íamos, era os três. Qualquer mesa que fôssemos sentar, éramos os três. Se fôssemos sair uma noite para tomar um chopp e fazer qualquer coisa, éramos sempre os três. Então, ele me deixou realmente muita saudade, muita lembrança. Ele me ensinou muita coisa, não somente na arte. Me ensinou o que é a pessoa ser um homem, ser uma pessoa, ser um ser humano e como poder conviver hoje nesse mundo cheio de problemas. De modo que ele não foi só professor meu, foi o meu tudo. Eu respeito e eu respeitarei enquanto viver e nunca deixarei de falar o nome dele, porque realmente, se hoje aprendi alguma coisa,
devo a ele.